Bom dia, tudo bem? Vou contar um pouquinho da minha história para vocês terem uma interação de onde que a gente começou até onde que chegou. Meu nome é Flaviano Vieira Lima, sou provador, classificador de café, sou produtor rural, neto, bisneto de produtor rural. Eu sou de Santa Margarida, região das Matas de Minas. A fazenda aqui tem o nome de Fazenda Farinheira, por causa de uma história, de uma indústria de milho que meu avô construiu lá em 1950, 52. E a gente está resgatando toda essa história para dar continuidade ao processo e o trabalho que foi feito a partir dele. E a minha história de café começa desde pequeno, acompanhando os terreiros de café aqui na fazenda e interagindo com isso nesse processo de café. Ao longo do tempo a gente foi apaixonando, porque café é uma coisa que não tem como não se apaixonar, e começar a interagir, conhecer, entender da planta, entender da cultura, entender do processo, o processo de seca, andar no meio da lavoura, conhecer as variedades, conhecer todo o processo. Isso tudo foi desenvolvendo uma habilidade e uma necessidade muito grande de estar cada dia mais aperfeiçoando, interagindo. Dando sequência, quando a gente começou a fazer o trabalho desde pequeno lá no meio do cafezal, eu lembro que meu avô fazia os rodinhos de madeira pequenininho para a gente rodar os cafés, porque a gente via os rodos, as vaquinhas que eram feitas de madeira, um processo todo artesanal, né, dentro desse sistema, na busca de cada dia mais melhorar e de escutar ele falando que às vezes produzia um café e o café não era reconhecido como qualidade. E já me contou uma história que uma vez um café dele foi colhido num plantio feito de sistema de gaveta, de morro acima, que quase ninguém conhece. E esse café foi seco num processo de terreiro de terra, e esse café foi mandado para o Rio de Janeiro e ele foi exportado porque é um café que tinha muita qualidade. Naquela época, né, hoje, se comparar àquela época, um café para se ter uma qualidade que teve, que a gente chamava só de bebida, que a região das Matas de Minas tinha um problema com relação à qualidade, e foi uma conquista muito grande para ele. Não era muita quantidade de café, pelo que ele falou lá, em torno de 20, 26 sacos de café que produziam a qualidade. Então está interligado ao sistema de terroir, né? Desde a época a gente vem trabalhando, e uma coisa que eu preocupo muito isso hoje, com relação ao meio ambiente, com relação a produzir café, mas respeitar o meio ambiente. Meu trabalho hoje está voltado todo para a recuperação do solo, melhoria do solo. Consequentemente, você vai ter um terroir melhor, você vai ter uma aptidão para sensorial, para a qualidade do café muito superior a outros. E eu não quero continuar com o café produzindo um ano, outro ano por causa de clima. Eu quero ter uma continuidade de produtividade e manter o padrão de café durante o ano todo. Porque não adianta eu ter um café bom só no ano, no outro ano eu não ter essa variedade. E para isso eu tenho várias variedades dentro da fazenda, desde Catiguá, Aranãs, 2437, 785, amarelo, vermelho, Catuaí, Mundo Novo, ainda preserva uma lavoura de 1979 que foi plantada aqui. Ela é pequena, mas eu tenho muito apreço por ela porque ela tem história. Porque eu lembro quando eu tinha 7 anos, meu pai plantando essa lavoura na época lá, 7 anos, 8 anos, conduzindo essa lavoura. E um dos primórdios que eu acho interessante, além de você dar continuidade dentro do processo, é você ir aperfeiçoando e não deixar perder a história do tempo todo que foi espaçado. Porque você tem uma história de café de bisavô, avô, pai, isso é uma coisa muito importante. Não é uma coisa que nasceu ontem. Eu não comecei a mexer com café ontem, né? A minha primeira lavoura de café eu plantei exatamente em 1994. Depois plantei a segunda em 98. E aí comecei a fazer meus cursos, treinamento. Meu primeiro curso de degustação que eu consegui para a região das Matas de Minas foi em 97, 98. E daí para frente foi só deslanchando. O concurso de agricultura familiar foi criado pela gente aqui na região de Santa Margarida. Para quem não sabe, falar um pouquinho, Santa Margarida é uma cidade que é a segunda cidade de maior produtividade de café da região das Matas de Minas. Nós temos um clima muito favorável, que é ameno, seco no período de colheita. E Santa Margarida tem mais de 10 mil hectares de café, com produtividade quase de 500 mil de sacas de café. E com uma condição muito boa de sensorial para os cafés, porque a gente está na altitude. A gente consegue passar pela colheita com pouca interferência de chuva. É uma região fria, nós estamos próximos à região do Caparaó, na vertente do Caparaó.
E isso faz com que a qualidade sensorial do café seja muito melhor em vários pontos, né? E o interessante da região das Matas de Minas, que é bom ressaltar, é que dentro da mesma propriedade, igual aqui a Fazenda Farinheira, você tem um tipo de terroir para cada posição. A parte soalheira, a parte não soalheira, você faz com que o café seja diferente em cada parte. Além das variedades, você tem o mesmo café com condição diferente de sabor, de aromas, e isso é muito importante para a gente que produz café. O que é importante ressalvar também quando se fala em café? Terroir, variedade e pessoas. E onde que eu quero entrar com pessoas? Não adianta nada você ter um café com potencial de qualidade muito grande, que é uma variedade específica para produzir café especial, mas você não trabalhar esse processo. Porque assim como a gente tem que tratar o café com muito respeito. Eu penso o seguinte, todo café que a gente produz aqui, ele é lavado, ele é separado, eu separo boia. Esse café que dentro da concepção de umidade, quando você colhe um café lá na lavoura diretamente, você tem sementes com várias umidades. Você tem lá o maduro que está em torno de 50%, o verde com 60% e o seco que está em torno de 35% de umidade. Como que você consegue secar um café desse uniformemente com umidades diferentes do café? Então isso é importante você também. Deus já faz a parte dele, que é te entregar um café de qualidade. Então, é uma coisa boa, interessante ressalvar. Eu não faço café de qualidade, eu preservo aquilo que Deus me dá, que é a qualidade do café. Para isso, eu tenho que ter todo um contexto de respeitar o solo, de respeitar as variedades, respeitar o tempo certo. Então, quando vocês fazem uma separação desses lotes de cafés, primeiro eu tento colher meu café no máximo possível de maduro, com o mínimo possível de verde. Isso, esse ano foi muito mais favorável porque nós não tivemos um período de chuva. Então deu para monitorar as lavouras e deixar no máximo possível de maturação com brix com excelente padrão de qualidade, que isso é uma coisa relevante e importante. Quando você leva esse café para o terreiro, você tem que deixar. Uma coisa fundamental, importante, todos os cafés nossos a gente passa por um processo no terreiro primeiro, que eu acho que essas primeiras secas, quando você faz ela naturalmente, antes de levar para qualquer processo de finalização em máquina, em secador de caixa, igual eu tenho em secador baú ou rotativo, é fundamental esse primeiro primórdio do café sendo secado no terreiro. E aí aquela coisa interessante, né, de você passar o rodo específico, a altura específica do café que tem que ser secado, a forma no sentido do sol, sempre a sombra nas suas costas. E são coisas e detalhes que são interferência. Eu, por exemplo, eu jamais deixo um café de um dia para o outro sem ele ser varrido os cantos do terreiro, porque aquele canto do terreiro ali, aquela semente que fica ali, aquele café, aquele grão que fica ali, se ele não for movimentado, ele pode fermentar e isso interfere tudo. Para a gente que degusta café, sabe o que é isso? É simplesmente um grãozinho de café que cai numa xícara na hora errada, que acaba com o seu trabalho. Então, é a laranja podre no meio do saco de laranja. E o café é a mesma coisa. Se você tem um grão com defeito, você acaba com a qualidade do seu café todo. E porque ele vai multiplicando o fungo que é prejudicial. Assim como você tem os fungos que são benéficos à qualidade, né? Os açúcares e as composições que são benéficas para o café, você tem isso que prejudica. E quando se fala em açúcar, é interessante falar também num termo, numa parte que muitos produtores estão esquecendo. O café ele precisa de açúcar. E para se produzir açúcar, para ser conduzido para o grão, você precisa de boro e precisa de potássio. Se você não tiver esses elementos em harmonia e bem sintonizado para qualificar e melhorar o seu solo para produzir esse café, você vai ter problema. Porque o boro é responsável por translocar o açúcar e o potássio tem concentração de açúcar. Então lá no processo também fazer um trato cultural bem feito, né? Muita gente preocupa só com pH, eu aqui preocupo com a CTC, porque é a caixa de absorção de água do solo, e isso é muito importante, tendo em vista que cada dia mais nós estamos tendo problema com seca. E como que eu quebro esse ciclo? Se não chover eu não vou produzir café? Então a gente tem que fazer a parte da gente também. E isso é fundamental e importante. E uma coisa interessante que a gente está fazendo aqui na Fazenda Farinheira, a gente está voltado para o turismo, e a gente propõe um trabalho diferenciado, uma imersão da semente à xícara.
onde a pessoa tem a possibilidade de conhecer todo o processo, desde a semente do café, na semeadura, na formação da muda, no plantio, na forma de trato cultural, no processo de seca, no processo de lavar o café no terreiro, de separar o boia do café, de separar o verde, de separar o maduro e ter um trato diferente, um processo diferente para cada café. E cada café desse, sensorialmente, na hora que você faz a degustação, você vê nitidamente a diferenciação. Aí você imagina juntar todos esses cafés, o verde com o maduro com o seco, são perfis diferentes. Você não vai ter resultado. Então é aquilo que eu falo, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Se eu não tiver a minha parte em querer ser bom e melhor, e o que eu vejo no café? O café, eu comparo muito o café com pessoas, porque o café é assim como pessoa. Se você for arredio, você tratar mal uma pessoa, ela vai te tratar mal. Agora, se você tratar bem essa pessoa, ela vai te trazer um resultado. Ela vai ter uma eficiência melhor. E eu vejo que o café é como um ser vivo, quanto melhor você trata ele, mais resultado ele te dá. E isso é importante demais. Voltando de novo para a parte do turismo, uma coisa interessante um pouquinho da história da fazenda. Quando eu fui reformar essas áreas da fazenda, as tulhas, e achei uma coisa interessante, muita gente não sabe, né? Eu estou restaurando aquelas telhas, e as telhas que são restauradas são as telhas lá da época dos escravos. E o que é interessante nisso? Quando fala a expressão feito nas coxas, todo mundo acha que essa expressão ela é banal, que ela é errada, né? Muita gente nem sabe. Por que é a expressão feito nas coxas? As telhas antigamente elas eram moldadas nas coxas dos escravos. Então elas não tinham uma total perfeição, porque há de convir que é o seguinte, cada um tinha um tamanho de uma perna diferente. Então se você vê um telhado hoje, que é o que a gente preserva muito nas reformas que está aqui, quem quiser vir depois, ver como é que é o processo, como é que foi feito, a gente recuperou essas telhas todas, lavou essas telhas e o telhado não é uniforme, porque na hora que as telhas são sobrepostas, elas não são do mesmo tamanho, então elas têm desuniformidade. Então a expressão feito nas coxas é que não tem uniformidade. Então o café também não pode ser feito nas coxas, porque se for feito nas coxas o resultado depois vai ser complicado. E nessas mudanças, nessas andanças, foi uma coisa interessante. Tanto na fazenda da minha tia, que é uma das fazendas mais antigas daqui, que ela foi de 1877, foi encontrada uma telha datada no nome do meu bisavô, escrito Fazenda da Grama, que é a antiga fazenda, Santa Margarida, Joaquim Pereira Lima, datada para, incrivelmente, 1889. E aqui, reformando a outra área da fazenda, eu encontrei do meu avô, que é filho dele, Valdemar Pereira Lima, 1966. Isso, gente, é impressionante porque a gente lembra e está dentro da história essa importância de viver isso todo dia e como que é importante você resgatar aquilo que foi fundamental para te motivar a cada dia mais estar melhorando condicionalmente, cada dia mais estar tentando ser mais eficiente. Não para mim, para entregar também para um produtor um café. E o que é importante vocês entenderem é o seguinte, quando um café de qualidade chega para vocês, um café que tem história, por trás dele não é só simplesmente secar um café. É toda essa harmonia, esse respeito que a gente tem pela natureza, pelo fruto, por tudo. Isso é muito importante. Me emocionei aqui agora, Débora. Lembrei de muita coisa. Isso, ficou... É muito envolvente, sabe? Porque é muita coisa na história e é bom demais. Isso é fundamental. É interessante que quando você vivencia uma história e você sabe lá, quando eu vejo o meu avô, eu vejo nitidamente que eu andava muito com ele, ele contando a história da dificuldade de... por que Matas de Minas? Né? Porque antes era Café das Montanhas e depois a gente conseguiu resgatar esse nome, Café Matas de Minas. Todas as mudas de café que eram plantadas, elas eram plantadas no meio das árvores, no meio das matas. E essas mudas de café, elas eram... Eu lembro meu avô contando essa história, que depois ele começou a fazer as primeiras mudas, porque no meio da mata não produzia tanto. Ele começou a tirar essas mudas de café no meio das matas e plantar em uma área separada. Com isso, o café ele levava em torno de 3 anos a 3 anos e meio para começar a produzir. Porque arrancava já a muda adulta, fazia uma cova, né? Eu não gosto de falar cova, eu gosto de falar berço, porque cova é uma outra concepção, né? Para mim, cova é errado. Eu acho que é um berço, porque é onde você começa a primeira preparação
para você colocar lá o filhotinho para você desenvolver. Porque se não for um berço bem feito, uma variedade bem plantada, uma muda boa, também você não tem sucesso. E aí meu avô falando que resgatava essas mudas no meio das lavouras, porque ele cansado de tentar fazer esse sistema de gaveta. É uma coisa interessante, uma hora dessa eu vou fazer uma gaveta de café e mostrar como é que era feito o processo. Eu vou tentar explicar aqui. Imagina você fazer um buraco de 40 centímetros por 40 centímetros, de 40 centímetros de profundidade ou 50, e nessa parte aqui você fazer um buraquinho, tipo uma janelinha na parte da terra aqui, um quadradinho, e aqui você colocaria ali umas 5 ou 10 sementes. O que acontecia quando você fazia esse sistema de gaveta? A semente germinava, ela crescia e ia saindo no buraco aqui para formar a muda. E o que acontecia de muito problema? Chovia, aí enterrava aquela sementinha que estava lá embaixo. Porque eles tinham a concepção que quando plantasse era o mesmo processo lá no meio da mata. E isso perdia muito tempo. Aí meu avô abandonou esse processo, porque tipo assim, se você plantasse lá 1000 pés de café, 50% perdia nesse processo. E ele começou a arrancar as mudas do meio da mata e trazer para uma área separada de café. E aí começou a ter sucesso de plantar. Quando eu falei sobre ele conseguir produzir uma variedade que foi exportada, que foi para o Rio de Janeiro, na época o mercado mais próximo de exportação aqui era o Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Eles falaram, o café, ele contava, o café deu uma bebida diferente, deu uma bebida melhor, que era muito comum o pessoal amontoar café, deixar o café esquentar e fermentar naquela época, para o café secar mais rápido. E com esse processo, fermentava, azedava, perdia a qualidade, né? Fruta você não montou e deixa estragar para você depois comer. É muito interessante. E aí ele começou a produzir essas primeiras mudas. E aqui ele montou uma atulha. Ele nasceu em 1916 e em 1931 ele começou a mexer com esse processo de café, já com 15 anos, 16 anos. E em 1931, em 1938 ele tem uma atulha aqui que foi feita e montada por ele, construída em 1938 em um terreiro de café com a data 1938, onde começou a secar as primeiras. Esse terreiro era feito todo de tijolinho de terra na época, para formar o café, para secar o café. Quer dizer, na época ele já tinha essa preocupação de não secar o café diretamente só no terreiro de terra. Porque o que ele pensou? E se eu fiz um café naquela época que secou no terreiro de terra e o café tem um resultado bom, se eu fizer um terreiro de todo caprichado lá, bacana, ele vai ter uma qualidade muito melhor. Então é isso que eu estou falando. Hoje melhor, amanhã melhor do que hoje, sempre buscando qualidade e excelência, que isso é importante. O café como alimento, ele tem que ser respeitado como alimento, né? Ele não pode simplesmente secar de qualquer forma, junto com folha, junto com pau, porque se não fosse importante lavar, a gente não tinha que tomar banho todo dia, né? E isso é fundamental. E o que é importante ressalvar? Vou falar especificamente sobre esse café, que foi um café, ao contrário de muito produtor que não respeita o boia, porque que o café boia às vezes tem um sensorial às vezes não, ele sempre tem um sensorial melhor que os outros cafés, porque ele já atingiu o processo de absorção dos micronutrientes essenciais, principalmente o processo de açúcar. Ele já fez o ciclo completo dele de açúcar, porque o grão, ele amadurece de dentro para fora. Porque quando você pega um grão que ele está lá com a casca amarela, dependendo da variedade ou vermelha, isso não é um indicativo que ele está maduro. Ele é um indicativo que está começando a entrar no processo de maturação. E aí quando você monitora e vê que o Brix já atingiu um ponto interessante, que o açúcar já começou a entrar no processo de incorporação dentro do grão, e isso é fundamental. E esse café, como ele foi colhido nesse estágio de café passas, ele já tinha incorporado todo o sensorial, e principalmente a parte de chocolate dele, de frutado, de fruta amarela, é uma coisa impressionante desse café. Esse café ele foi levado para o terreiro, ele é uma variedade que foi colhida em torno de 850 metros de altitude, num platô bem uniforme. Todo esse processo de lavar, de separar e também de monitoramento de seca, você não pode deixar, mesmo que seja no sol, passar de 50 graus de temperatura. Se você levar para a máquina ou para o secador, alguma coisa, também tem que se respeitar esse processo de umidade, esse processo de seca, a temperatura, porque senão você acaba com o café. Dentro do grão do café tem uma célula de água e de fragrância. Eu quero retirar essa água dentro do grão, a fragrância eu tenho que deixar ela permanecer. E o que é interessante falando desse café? É um café que tem muita doçura, é um café que ele tem uma cor maravilhosa, ele é um café que está com a seca dentro do processo certo, em torno de 11, 11,5. E quando você, consumidor, ouvir falar sobre um café especial,
não imagina só o café, não. Você imagina o que está por trás para esse café ser especial. E isso que é um fundamental. E agora, se ele também não tiver um processo de torra com excelência, aí vai a parte das pessoas que estão torrando, igual a Coffee & Joy, ele tem excelência dentro desse processo de torra, e isso é fundamental. Novamente, pessoas, a torra sendo feita especial, a moagem especial, a embalagem especial, o processo de entrega sendo especial. E assim, mais importante, o cliente especial. Uma das etapas que a gente está evoluindo e tentando buscar melhor na concepção de produção de café em harmonia com o ambiente, estou instituindo um projeto do Sintrópico, que é a cafeicultura sintrópica, e já tem um resultado de uma área que eu tenho de ipê amarelo, que é o símbolo nacional, que é o símbolo do Brasil, a árvore de ipê amarelo. E eu tenho uma lavoura plantada numa área com 150 pés de ipê amarelo, que é maravilhoso, gente. Vocês não queiram saber. A qualidade sensorial desse café também é tudo. E quando você planta um café em uma área que já é sombreada por mata nativa ou por essas maravilhosas árvores, o café ele agradece demais. O processo de maturação dele é mais lento, a incorporação dos micronutrientes que são essenciais são mais absorvidos e a qualidade é isso aí, né? Quanto maior o intervalo entre a florada e a colheita, melhor a qualidade do seu café. Fazendo uma ressalva muito importante que eu não posso deixar passar de jeito nenhum, em forma nenhuma, né? Eles falam que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, uma maravilhosa mulher. E essa concepção de melhoria de qualidade, de melhoria social, de tudo, isso é importante pensar no contexto porque ela é uma das grandes idealizadoras desse projeto de melhorar condicionalmente as pessoas, melhorar condicionalmente tudo que tem envolvido o processo familiar, né? É relevante falar sobre Deus, sobre todo o processo que é envolvido. E eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre essa comparação que ela tem sobre café e a vida das pessoas. Não poderia deixar de apresentar isso para vocês aqui, a minha esposa. Olá, olá. O que eu posso falar para vocês aqui? Que realmente Flaviano abordou tudo sobre café e que café, gente, é algo assim, é uma imersão. Café é um mundo que pode ser comparado com o nosso mundo. E eu queria que vocês observassem que dentro da palavra café existe uma outra que é a nossa alavanca, a mola mestra para a gente levar a nossa vida, que é fé. Sem fé, a gente não sai do lugar. Sem a fé, a gente não consegue acreditar, a gente não consegue sonhar. Ela que está na minha presença aqui sabe que eu venho falando há muito tempo, eu quero diminuir o químico, eu quero aumentar o orgânico, e a gente partiu para a qualidade biológica, os produtos biológicos, os produtos de organo mineral. Eu vou usar agora a turfa de origem australiana, matéria orgânica 100%. Melhorando a condição do solo, a qualidade do café melhora. A gente, assim como a gente, se você alimenta muito bem, se você tem uma qualidade de vida muito bem, nós somos aquilo que ingerimos. E o café é a mesma coisa, você tem que respeitar o café como uma pessoa, como a gente é. Aqui na fazenda, a gente procura plantar praticamente tudo que a gente come. Tudo. Até batata inglesa a gente planta, milho, arroz, feijão, os frangos a gente cria aqui. Frango orgânico, ovo orgânico, e a gente está vendo isso refletindo na nossa vida, na nossa saúde. Então, assim, o que é um café especial? Ele é especial porque o nome já diz tudo. A pessoa, o produtor, ele cuida de forma diferente, ele não intoxica a lavoura. Por isso que você tem um absurdo de açúcar no café. Quando você trata a lavoura com carinho, quando você trata ela, você tira do pé de café toda a toxidez, que são esses excessos de produtos químicos, você vai ter uma seiva correndo dentro da planta que é de excelente qualidade. É o que acontece com a gente, que são os antioxidantes e que são os oxidantes. O químico leva à oxidação, a oxidação vai levar à doença. No café é assim, na nossa vida é assim. Não um apelo, mas é uma sugestão que as pessoas aprendam a usar mais do orgânico, a usar mais do que Deus deu. O nosso organismo ele é uma máquina perfeita.
ele tem o poder de se autocura. Mas ele só tem o poder de autocura quando ele é bem alimentado. O pé de café, qualquer outra plantação, ele também tem o poder de autocura ou de não se permitir deixar doenças se adiantarem quando ele é bem tratado. Preventivo. É preventivo. E o que você faz isso? Uma adubação correta, muito orgânico, trabalhar o solo e trabalhar principalmente o solo na profundidade. Porque quando você tem raiz forte, você tem uma planta forte. Vem intempéries do tempo, vem adversidades do tempo, o pé de café, ele permanece firme. Por isso, o nome especial. Porque você vai ter doçura, você vai ter, sim, N coisas que vão dar um diferencial. E o que é outra coisa importante, uma mesma semente colhidas de um mesmo pé, enviadas para vários produtores, você vai ter cafés completamente diferentes, porque vai ser o trato que vai fazer essa diferença na xícara. Eu costumo dizer que nós temos também torrefação, não só as lavouras, mas a gente faz o ciclo completo. Eu brinco que Flaviano, ele vai para os pequenos produtores, ele sai aí pelas matas de Minas, garimpando os melhores cafés, nós levamos para a torrefação, nós lapidamos para chegar na sua xícara um diamante negro espetacular. Nesse contexto todo, nesse envolvimento que a gente tem na propriedade, a gente buscou, hoje nós estamos certificados, né, com a certificação do selo da Starbucks, né, do Café Pratics, e hoje nós estamos buscando uma certificação internacional. Porque o produtor hoje, que ele não buscar uma certificação, que ele não buscar um processo, isso faz com que ele tenha mais aptidão, mais assertividade, conheça mais o processo, e isso é fundamental. A certificação, ela concretiza o resultado do que você fez para atingir a melhor perfeição. Isso é muito importante para a gente. Café é isso, café é união, café é network. Muitas vezes a gente só precisa de uma pausa pequenininha no meio do dia para tomar um café e tudo volta ao normal. E é isso que eu quero deixar para vocês, que café é um mundo paralelo ao nosso mundo, dentro de um grão de café. Quando você trata bem um pé de café, e aqui nós estamos começando a fazer isso, fazendo sintrópico, fazendo café orgânico, a gente dá a adubação certa, na quantidade certa, com amor, com carinho. Esse café vai nos responder com algo assim, do melhor que ele tem, de doçura, de aroma. Nossa vida é igualzinho. Quando você tem filhos, vamos falar de família, e você dá amor na dose certa, não pode ser nem mais e nem menos. Quando você aduba da forma correta, quando você usa alimentação correta, alimentação orgânica, você restaura todo o seu corpo. Então, café é isso, é respeito à vida e que a gente possa aprender com o mundo café passando para a nossa vida. Eu só quero te convidar agora para uma pausa para tomar um café.